E aí, gente? Aqui é o professor Vitor do CR Cursos Preparatórios e hoje nós vamos entender o chamado iter criminis, que é o famoso caminho do crime. Ou seja, as etapas que uma conduta percorre desde a formação da ideia sobre o crime até ele se completar. E, em alguns casos, tem até um pós, que a doutrina chama de exaurimento. Bora comigo que é rapidinho e cai muito em prova. Vamos lá. Bom, o caminho ao qual eu me referi possui duas grandes fases. Uma fase interna, que fica só na cabeça do agente, que é quando ele idealiza o crime, e uma fase externa, que é quando a idealização se concretiza, ou seja, a ideia vai para o mundo real. Em relação à fase interna, nós temos como primeiro passo a cogitação. A cogitação é o pensamento, é a ideia de cometer o crime. E aqui vem o ponto-chave. A cogitação não é punida. Por quê? Porque o direito penal não pune o pensamento. Não teve ato externo, não teve ofensa ao bem jurídico. Então, o direito penal não interfere. Como já dizia Ulpiano no direito romano, ninguém sofre pena por pensamentos. Claro, só na ficção que aparece o chamado crime de pensamento, tipo o que a gente vê no livro 1984 de George Orwell. E, inclusive, vale destacar que dentro da cogitação nós podemos imaginar três momentos: a idealização, a deliberação, que é quando se pesa os prós e os contras, e a resolução, que é quando se decide agir. Beleza. A partir do momento que a ideia sai da cabeça e vai para a prática, a gente entra na fase externa. E a fase externa se divide em preparação, execução e consumação. O segundo passo do iter criminis é a preparação, ou os atos preparatórios. É quando a gente cria as condições para cometer o crime. Por exemplo, comprar uma arma para um homicídio ou mapear um local que se pretende furtar. E a regra é: ato preparatório, via de regra, é impunível. Por quê? Porque ainda não começou o núcleo do tipo penal, ou seja, ainda não começou o verbo do crime. Mas atenção, existe exceção. Às vezes, a lei pune a preparação como um crime autônomo. Esses são os chamados crimes obstáculo. O legislador antecipa a tutela e transforma o preparo em um outro crime. Por exemplo, a associação criminosa, a incitação ao crime, os petrechos de falsificação de moeda e por aí vai. E, inclusive, tem ainda mais uma exceção prevista na lei de terrorismo, que autoriza a punição de ato preparatório específico voltado ao propósito inequívoco de consumar o delito de terrorismo. Chegamos então no terceiro passo do iter criminis, que é a execução. Aqui começa o jogo. A execução é quando o agente inicia o verbo do tipo penal, o núcleo do crime. Então, se o tipo diz subtrair, matar, constranger, trair, destruir, execução é quando ele começa a realizar esse verbo. A partir daqui, a conduta já é punível, nem que seja no mínimo como tentativa. E, inclusive, o ato executório ele precisa ser idôneo, ou seja, ter a capacidade real de lesionar o bem jurídico, e inequívoco, ou seja, apontar claramente para a consumação. Ele não pode ser algo ambíguo, para que então possa ser punido. Mas agora vem uma das partes mais cobradas. Quando é que termina a preparação e começa a execução, certo? Existem várias teorias para resolver essa questão, mas a resposta mais cobrada, e a que costuma aparecer na doutrina e na jurisprudência, é a teoria objetivo-formal. Por essa teoria, você só entra em execução quando começa a realizar o verbo do tipo penal, ou seja, quando entra no núcleo da conduta. Se ainda está antes do verbo, é preparo. Quando começou o verbo, é execução.
Beleza? Seguindo o caminho, nós chegamos ao final. Chegamos no quarto passo do iter criminis, a consumação. É quando o crime fica completo, perfeito, quando todos os elementos do tipo se realizam. No homicídio, por exemplo, consumou quando ocorreu a morte. No furto, consumou quando houve a subtração. E aí aparece o tal do exaurimento, como se fosse um puxadinho depois da linha de chegada. Mas atenção, o exaurimento não integra o iter criminis. O iter criminis vai até a consumação, certo? O exaurimento, ele acontece quando, depois de consumado, ainda vem efeitos lesivos ou um ganho final ligado ao crime. Um exemplo clássico: na extorsão mediante sequestro, o crime se consuma com a privação da liberdade com finalidade de vantagem. O recebimento do resgate é um efeito posterior ao crime. Isso é o exaurimento. Mas por que o exaurimento importa se ele não integra o iter criminis? Porque ele influencia diretamente na pena. Ele pesa na dosimetria, especialmente nas consequências do crime. Em alguns casos, ele pode até funcionar como qualificadora ou causa de aumento, dependendo do tipo penal. Resumindo, então o iter criminis, ele se subdivide em cogitação, que é a fase interna, que não é punida, afinal, o pensamento só se pune na ficção. A preparação, que é a fase externa, via de regra impunível, salvo nos chamados crimes obstáculo, em outras exceções previstas em lei. A execução, quando se começa o verbo do tipo penal, ou seja, pratica-se um ato executório idôneo e inequívoco, e aqui nós já podemos ter a punição por no mínimo a tentativa. E por último, a consumação, que é o crime completo. Todas as peças do quebra-cabeça estão encaixadas. Destaca-se também, como um puxadinho, depois da linha de chegada, o exaurimento, que acontece depois da consumação, mas fora do iter criminis, embora possa pesar na pena. E é isso. Agora você já tem o mapa completo do iter criminis e sabe diferenciar preparação, execução, consumação e o tal do exaurimento. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal e fica ligado para os próximos. Bons estudos!